Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós vamos rezar o terço do Espírito Santo, que nesse momento você possa já entregar a intenção que você quer hoje clamar o Espírito Santo. Assim como a Virgem Maria Medjugorje, ela disse a uma das videntes, Nossa Senhora, ela diz que os meus filhos me pedem tanta coisa, mas não me pedem o essencial. Eles não pedem o Espírito Santo. Nós precisamos pedir o Espírito Santo para tudo e todas as realidades da nossa vida. Então, que nesse momento você possa entregar aquilo que está no seu coração, aquilo que você quer pedir hoje, a presença do Espírito Santo. Façamos esse momento de silêncio para fazer a entrega. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, a vida, doçura e a esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva,
A vós suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei-nos. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém.